Queridos amigos, luz do mundo e céu da terra, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível, né? E o presente de um grande amigo, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento foi destruído meu povo. Estamos falando sobre fé na política, e entendo política como cuidar da cidade, e fé apresento para vocês a definição que encontrei no Tratado sobre Política, o livro A República de Platão, em que ele afirma que fé é uma das etapas do conhecimento, né? Então, assim, fé é você transitar da aparência das coisas para a essência das coisas, do visível para o invisível, para você compreender melhor, né, os fenômenos, né, e os acontecimentos que estão ao nosso redor, né? Então, vendo o Evangelho, né, lendo o Evangelho também nos convida a vigiar e orar. E vigiar é exatamente observar as coisas, né? E orar é refletir sobre as coisas, né? Muitas vezes as pessoas se perdem, né, em vãs repetições, mas lendo o próprio Evangelho, a gente vê que Jesus condena as vãs repetições, né? Então, assim, observando, né, os acontecimentos, os fenômenos, né, a gente vê aí que tem os conflitos recorrentes, né, e assim, de expressões mais recentes, né, que são o ataque terrorista de extremistas árabes, né, a Paris, né. E aí, vendo todas as reportagens, a cobertura da imprensa sobre o assunto, né, a gente vê que esse conflito ele vai continuar, né? Ele tem motivos para continuar, né? E assim, e a gente não pode ser precipitado, né? Se a gente for precipitado, né, a gente vai fazer mais parte do problema do que da solução. Então, nós herdamos esses conflitos, né? Nós somos do bloco ocidental, né? E parece que todo o bloco ocidental é alvo, né, das agressões dos extremistas árabes, né? E eles justificam isso, né, por revanchismo das cruzadas, né? E também da guerra de reconquista da Península Ibérica também. E aí nós não podemos esquecer que nós, como brasileiros, né, colonizados pela coroa portuguesa por Portugal, né, nós somos tributários, né, dessa guerra da reconquista, né? Então, assim, Brasil é o que é da maneira que entendemos hoje por conta do processo histórico, né, da dominação portuguesa, né? E assim, isso foi, né, tirado, né, dos árabes em um determinado momento, né? Então, assim, isso fazia parte também de todos os movimentos das cruzadas também, né? Então, assim, é esse o contexto, né? Fora isso, né, o Brasil vai sediar, né, o maior evento, né, esportivo do mundo, né, e inspirado na cultura ocidental, né, que são as Olimpíadas, né? E desde que as Olimpíadas foram anunciadas, né, a paisagem do Rio, a belíssima paisagem do Rio, foi divulgada para o mundo, né? E não só isso, né? O maior símbolo, né, do Rio de Janeiro é, né, o Cristo Redentor, né? Então, assim, o Cristo Redentor, né, tá lembrando o mundo todo, né, da cristandade, né? E assim, e também nos lembra também da cristandade, né? E assim, a gente também não pode esquecer que diante desse contexto, né, cruzadas, né, mundo ocidental, europeu, e posteriormente a América, né, como território, né, colonizado, né? Então, assim, a gente precisa ver que a cidade do Rio de Janeiro, ela chama-se São Sebastião, justamente em homenagem a Dom Sebastião, né, o rei desejado, o último das dinastias de Avis, que desenvolveu as navegações, né? Então, assim, e foi ele que empreendeu, né, a campanha desastrosa, né, de tentar converter os muçulmanos,
né, no Marrocos, né? Então, assim, ali, né, aquela região ali do norte da África, né, Gibraltar, Ceuta, Marrocos, ali foi ali onde sumiu Sebastião e onde surgiu também, né, o mito, né, a idolatria do sebastianismo, né? Então, assim, São Sebastião do Rio de Janeiro, né, relembra esse episódio histórico, né? Essa ofensiva, né, portuguesa contra, né, os muçulmanos, né? E assim, eles estão recapitulando a história, né, para justificar as agressões como um ressarcimento, né, de territórios que antigamente, né, eles ocupavam, né? Então, assim, nós estamos dentro do conflito, nós herdamos esse conflito. O que a gente pode fazer é tomar decisões que vão diminuir o alcance e o impacto desses conflitos, mas, assim, é ingênuo, né, e inútil a gente tentar evitar o conflito, né? Então, qual a melhor maneira da gente diminuir o alcance, né, e o impacto desses conflitos? Primeiro, né, o que o nosso texto fundador, o Evangelho, nos ensina. A gente precisa amar o inimigo. E amar o inimigo, né, não é abraçá-lo, né, de uma maneira de confraternização, né? Esse convívio com o inimigo, ele né, assim, dentro do mundo grego, né, é o philos, né? Então, a gente não precisa ter essa intimidade com o inimigo. A gente amar o inimigo é na dimensão do ágape, né? Assim, eles são humanos, como nós somos humanos, né? Eles pertencem a Zoé, como nós pertencemos, né? Que é o que o texto fundador nos diz, né? Jesus veio para que todos tenham vida, né? Vida em abundância. A Zoé, que é a vida integrada, e abundância, a palavra grega, né? Que a gente traduziu como abundância, mas a original grego dá a ideia de vida sem contorno, né? E esse contorno são a nossa herança cultural, né? Nossa maneira, nossa visão de mundo, né? Socialmente construída, né? Que a gente precisa, sempre quando tomar partido, a gente romper isso, né? Para que a gente não faça um julgamento precipitado, né? Que a gente não acuse a palha no olho do próximo, né? Sem perceber a trave que está diante dos nossos olhos. Então, assim, não é um movimento fácil, porque a gente não foi treinado para isso, né? Então, para a gente compreender todos esses conflitos e a gente tomar uma atitude, né, que seja benéfica para todos, né? Porque o sol nasceu para justos e injustos, né? E assim, a gente não tem galardão nenhum em amar só o nosso vizinho, né? A gente precisa amar o inimigo também, como diz o Evangelho. O Evangelho é muito radical, né? E assim, a gente precisa perceber que os árabes, eles têm uma cultura, né? Uma indústria, uma habilidade, né? Que eles cultivam há muito tempo, né? Eles foram pioneiros da astronomia, eles foram pioneiros na geometria e exercitaram esses conhecimentos e práticas, né? A nível excelentes, né? E que contribuíram para o desenvolvimento ocidental. Então a gente precisa também ter, assim, somos herdeiros da cultura árabe, né? A contribuição árabe a gente não pode misturar, né, a contribuição árabe, né, com a agressão que acontece agora, né? Somos tributários dos árabes, né? Porque assim, Aristóteles, que é, né, o grande pensador, né, do Ocidente, né, só temos acesso ao texto de Aristóteles por traduções árabes, né? Uma ironia. Então, assim, a gente precisa compreender um todo maior. Bom, o Rio de Janeiro, ele é, né? Ele é alvo, né? Porque toda a mídia vai estar voltada para o Rio de Janeiro, né? Agora, assim, só que o Brasil não tem só o Rio de Janeiro, né? E a estátua do Cristo Redentor, o monumento do Cristo Redentor, como alvo, né? Nós temos outros alvos, né? Se a gente considerar, né, qual é a justificativa
dos árabes, né? Uma delas, né, é acabar com a idolatria dos infiéis, né? E a gente tem que perceber que tanto a cultura, a religiosidade, né, esse contexto, né, que muitas vezes a gente chama de religião, mas a gente também se confunde muito, né? E se a gente não conseguir fazer essas distinções, a gente vai se confundir também, né? Mas assim, nossa Bíblia judaica, né, ela também condena a idolatria, né? Então, assim, não só considerar o Cristo Redentor como idolatria, que é um alvo, né, justificável pela literatura, né, religiosa deles, mas nós temos também outros monumentos, né, de devoção que podem ser alvos, né? Outro é a Basílica de Aparecida, né? Assim, a gente precisa ver, é o maior centro, né, católico da América Latina, né? E depois, não só isso, um templo mais recente, né, é o templo de Salomão, né, em São Paulo. E a gente precisa ver que essa guerra, esse conflito, né, embora eles usem argumentos religiosos para justificarem os seus atos, né, ele é promovido por interesses comerciais, né? E o interesse comercial que os árabes, o único produto que eles têm para oferecer, né, para o mundo moderno é o petróleo, né? E aí o que acontece, né? É uma guerra de intimidação para que eles consigam manter, né, a colonização e o fornecimento desse petróleo. O Brasil, né, fora, né, todo esse contexto, o Brasil é um dos maiores territórios de uma das maiores populações do planeta. Só o fato do Brasil, né, não precisar consumir o petróleo, né, dos árabes já contraria os interesses comerciais dos árabes, né? E isso está acontecendo pela nossa possível autossuficiência aí do pré-sal, né, que é na bacia de Santos, aqui no litoral paulista. Então, só o fato da gente não consumir o petróleo árabe já contraria os interesses comerciais dos petroleiros. Depois, né, não só isso, o Ocidente ele está marchando, né, para uma alternativa energética, né? Estamos trocando nossas matrizes energéticas, que isso agride o interesse comercial dos árabes, né? Porque aí, imagina, o Ocidente não só não precisar comprar petróleo dos árabes, porque vai haver um grande fornecedor como o Brasil, né? E assim, e vai consumir cada vez menos petróleo, porque estão mudando as matrizes energéticas, né? Então, assim, o que a gente precisa ver é que a gente não pode agredir um muçulmano por ser muçulmano, né? Não podemos agredir um árabe por ser um árabe, né? A gente precisa sim agredir, né? Evitar problemas, se defender do problema da concentração de poder, né? Seja ela econômica ou política. E isso a gente vai conseguir fazendo com a autocrítica, né? Lendo o Evangelho, vigiando e orando, né? E assim, o grande mal que alimenta todos os conflitos, que é a idolatria, né? Que acaba, por falta de vigiar e orar, se confundindo com a religiosidade que é inerente a todo ser humano. Então, caris aletheia para todos vocês, e a gente continua conversando sobre isso com respeito e doçura, né? Mas a gente precisa sim, tá? Estar atento a essa possibilidade. Depois de acontecer, né? Só nos resta choro e ranger de dentes, né? Mas a gente precisa estar atento, porque nós somos importantes na geopolítica do planeta.